Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo oficial deste canal em 2026. Eu estou muito feliz por ainda estar aqui e por todos vocês estarem aqui comigo. Inclusive, dou as minhas boas-vindas àqueles que encontraram meu canal recentemente. Meu nome é Cíntia Torres. Eu falo sobre livros, sobre filmes, sobre séries, basicamente qualquer coisa que tenha a ver com livros, e eu estou muito feliz que vocês estejam aqui, sejam muito bem-vindos. Este é aquele tipo de vídeo que eu adoro assistir e eu gosto de fazer também, porém, eu devo dizer pra vocês que eu deletei o vídeo anterior com essa espécie de 12 livros para 2026, por quê? Eu estava assistindo esses vídeos, estava assistindo inclusive o meu, reassistindo, né, pra ver se tava tudo certinho pra eu poder colocar no canal, e eu me dei conta de que, gente, eu não suporto mais todo mundo lendo as mesmas coisas, sabe? E não estou dizendo aqui que são livros que, ai, ninguém devia ler. Na verdade, são livros que todo mundo devia estar lendo mesmo, que são livros ótimos, maravilhosos. Mas sabe quando você tem aquela sensação de que o algoritmo está deixando soterrado uma série de outros possíveis escritores e que a cada vídeo desse, mais soterrados eles ficam? Então o que eu fiz? Eu fui lá e deletei o vídeo. E agora estou aqui fazendo um novo. E também pretendo dizer algumas coisinhas pra vocês a respeito de um projeto que eu falei que eu ia fazer ano passado. E esse projeto, no caso, ele estava um tanto quanto megalomaníaco, porque, vejam bem, eu estava com um plano de ler alguns livros de romance, principalmente romances históricos brasileiros, para fazer vídeos um pouco mais elaborados para este canal. O problema é que, no meio do caminho, estava o doutorado, e eu nem sabia disso, que eu iria querer voltar a pensar em doutorado. Para quem não sabe, eu sou graduada em História, eu tenho mestrado em Literatura Comparada e eu também fiz um ano de doutorado em Literatura Comparada antes de desistir, porque eu me dei conta de que a minha pesquisa não estava me interessando, não estava conseguindo me conectar com aquela pesquisa, então eu dei um tempo e eu voltei. Isso foi em 2018, eu comecei a fazer esse doutorado. E durante todos esses anos eu vim namorando a ideia de voltar a fazer doutorado, porém eu não tinha ao certo. Eu queria alguma coisa que tivesse significado para além da minha autocongratulação, entendeu? Da minha satisfação pessoal. E esta oportunidade surgiu agora. Oportunidade, estou dizendo assim, a oportunidade de eu fazer um projeto para ver se eu sou aceita, né? E esse ano eu vou ter que me dedicar a isso. Eu vou ter que me dedicar, além do meu trabalho regular, eu vou ter que me dedicar também a fazer esse projeto de doutorado. Isso quer dizer que o projeto que eu tinha idealizado aqui para o canal, ele vai ter que ficar... Eu baixei a bola dele um pouco, entendeu? E eu não vou chamar de projeto, que é para ninguém se empolgar. O que eu vou fazer, eu vou dizer imediatamente para vocês, não se preocupem. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês comprem esse projeto que parece um projeto, tem cara de projeto, tem cheiro de projeto, mas não é um projeto. Estejam bem cientes disso, não é um projeto, porque eu não posso me comprometer, entendeu, gente? Porque assim, ao contrário desses maravilhosos sortudos, eu vou falar sortudos, esses maravilhosos sortudos que vivem de canal, eu não vivo do canal. Então isso daqui é um hobby que eu tenho, um hobby do qual não me vem nem meio centavo. Então eu tenho que fazer ele nas minhas horas não tão vagas, porque eu estou fazendo depois que eu cheguei do serviço. Estou cansada. Porém, não tô querendo me martirizar aqui também não, tá? Eu gosto de fazer esses vídeos, então não se preocupem. Mas assim, eu preciso que todo esse projeto que não é projeto seja muito mais livre, leve e solto. Na primeira versão eu tinha dos 12 livros lá que eu fiquei com raiva e deletei, eu tinha feito um monte de escolhas assim, pouco práticas e que eu não acabaria não lendo como todos os outros anos. Eu tinha escolhido alguns livros bem grandes, né, com muitas páginas, e o que eu fiz foi baixar bem a bola, então agora eu escolhi livros curtos,
e que eu tenho a sensação de que vai dar tudo certo. Inclusive eu já li o primeiro livro, por isso que vocês estão vendo que eu não presto pra fazer projeto, porque se fosse um projeto eu deveria ter falado antes pra vocês terem tempo hábil de ler este livro comigo. Mas eu vou falar agora e quem sabe vocês leem uma semana, que ele é bem curtinho e está no Kindle Unlimited, pelo menos no momento em que eu coloquei este vídeo no ar, ele está no Kindle Unlimited, que foi Os Ratos de Dionélio Machado. Eu pretendo fazer um vídeo para esse livro e para os livros, né, para os 12 livros, e que eu vou soltar muito provavelmente no último final de semana, no último domingo. Provavelmente no último domingo. Então, é isso. Vamos lá, as minhas escolhas. Eu também estou com toda a intenção de não comprar nenhum livro neste ano, porque vocês viram, eu não sei se vocês viram, mas se vocês não viram, por favor, vão ver, que eu fiz uma bookshelf tour, eu fiz um tour pela minha biblioteca e eu mostrei pra vocês os livros que eu tenho, pelo menos, eu não mostrei os que estão no meu quarto, mas quem sabe um dia, né? Mas eu mostrei pra vocês quase todos os meus livros e como vocês puderam perceber, eu tenho muito livro. E eu tenho muito livro não lido, o que não é um problema, eu inclusive adoro, assim como qualquer leitor. Mas eu preciso direcionar meus gastos para os lugares mais necessários, né? Então o que eu fiz foi escolher estes livros da penca de livros que eu tenho sem ler na minha biblioteca. Inclusive não, são apenas livros de literatura brasileira, e o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero encontrar novas pessoas, eu quero encontrar novos autores, eu quero ter aquela delícia que é você pegar um livro de um autor que você não conhece, que você nunca ouviu falar, e você se encantar por aquele livro. Então quais são os meus parâmetros? Quase nenhum. Eles têm que ser moderadamente relevantes, tá? Para a literatura, para a história da literatura. Então eu estou utilizando o Afrânio Coutinho, com o livro dele sobre literatura brasileira, e também estou utilizando, como é o nome do outro senhor? Ai meu Deus, o outro livro do cara tá lá na sala, eu não vou lá pegar não. Maçou de Moisés, que são dois indivíduos que eles são muito famosos aqui na patota das letras, tá? Então, e eu também vou utilizar livros que são indicados por outros livros. Essas basicamente foram a minha forma de escolher esses livros aí. Mas, se eu conseguir encontrar outros, daí vai ficar pro ano que vem, porque fala sério, não, eu não estou dando conta nem do que eu tenho pra ler. Imagina ficar arqueologizando outros livros. A questão é a seguinte: existem alguns escritores nessa pilha de livros que são bem famosos, porém, os livros que eu escolhi são aqueles que são menos falados, tá? Então vamos lá. Eu vou falar aqui em ordem de mês, né? O primeiro, em janeiro, eu já falei pra vocês que a gente vai ler. Na verdade eu já li e pretendo gravar o vídeo. Os Ratos, do Dionélio Machado. Eu vou deixar uma capinha aqui para vocês verem a carinha dele. Gente, este livro é sensacional. É um livro ali da segunda fase do modernismo brasileiro. E ainda bem que eu só descobri isso depois que eu li, porque eu tenho um certo bode do modernismo. Mas é um bode meio besta, tá? Porque tem algumas dos meus autores favoritos são ali das vanguardas, né, do começo do século XX. Então eu tenho que parar de ser tonta. E esse projeto também vai servir para eu derrubar alguns preconceitos. Então beleza, janeiro. Os Ratos, de Dionélio Machado, tem pouco mais de 100 páginas, eu acho que vocês conseguem, hein? Até o último domingo do mês dá tempo de vocês lerem aí pra gente trocar umas figurinhas. Depois eu pretendo ler, em fevereiro eu quero ler A Muralha, de Diná Silveira de Queiroz. Essa é uma autora que eu estou querendo ler há bastante tempo, estou querendo conhecê-la há bastante tempo. E aqui nós temos basicamente esse romance que inspirou uma telenovela, uma minissérie. Eu comprei essa edição porque eu gostei da capa, que tem um monte de árvore, eu sou uma grande amante de árvores, né? Mas olha só, tenho que descobrir o que ele fala, eu já sei do que ele fala, mas né... a paisagem... Ó, aqui, a muralha narra a bravura, a violência, as paixões, intrigas e ódios dos primeiros desbravadores do coração do Brasil. Meu Deus, que sabor!
A paisagem, os costumes, a família colonial, as lutas dos homens na selva e a busca do ouro que a terra não se preocupava em ocultar são recriados neste livro, marcados por personagens fortes como Dom Brás, Isabel, Tiago, Mãe Cândida, Margarida e Aimbé. O nome do meu irmão é Tiago. Aquela pergunta que ninguém fez. Depois, gente, eu vou voltar para uma das minhas autoras favoritas neste mundo, e não apenas no Brasil, tá? Que é a Dona Rachel de Queiroz, a Raquel de Queiroz, com O Caminho das Pedras. Eu gostei muito dessa sinopse aqui, que é o seguinte: na Fortaleza dos anos 1930, durante a Era Vargas, Roberto tem a missão de recrutar operários para uma nova célula de esquerda. Uma das pessoas interessadas é Noemi, mãe de guri e casada com um homem que não ama mais. Ela está em busca de algo que a faça se sentir viva. Ai, que perigo, hein? Nas reuniões do partido, ou seja, enquanto eles deveriam estar salvando o mundo, Noemi e Roberto desenvolvem uma conexão intelectual intensa que os leva a um caso amoroso. Ela se vê então testando novos limites morais e éticos, tanto no campo do amor quanto no da política. Isso vai acabar mal. Depois, eu quero ler, e eu espero que vocês queiram também, o Casa de Pensão do Aloísio Azevedo. Do Aloísio Azevedo, eu li o Cortiço e eu gosto demais do Cortiço, apesar de ter muita gente que não gosta. Mas esse aqui tem cara de dar raiva na gente. Ai, que gostoso. Amâncio é um jovem do interior do Maranhão, de família rica, que deixa sua cidade para estudar medicina na corte. A carreira promissora é dispensada e seu empenho direcionado para os encantos da capital, ou seja, ele é um safado. A arrogância o coloca em situações complicadas e o rapaz migra de pensão em pensão, desfrutando os vícios do Rio de Janeiro e aproveitando-se das pessoas ao seu redor, até que se estabelece na casa de pensão de Madame Brizot. Ai, meu Deus. Outra gente que não presta, né? Pera aí. Ó, se vocês estiverem ouvindo um sertanejo modão de viola, não sou eu, são meus vizinhos. Daí, depois, eu decidi ler o livro do meu parente, que é o Senhor Graça Aranha com Canaã. Esse livro aqui eu comprei faz um tempo já, faz bastante tempo. Eu tinha até começado a ler. Ai, meu Deus, eu não coloquei a data. Eu sempre coloco a data dos livros no ano em que eu compro, que é pra eu ter um pouco de, sabe, perspectiva. Mas eu acabei não colocando nesse, vou ter que caçar a data em que eu comprei esse livro. E eu tenho muito interesse, principalmente por causa da capa. Essa capa me passa uma paz, que é o que eu acho que tem de menos aqui nesse livro. Sacam só. 2 jovens imigrantes alemães estão prestes a conhecer as dores e amores da sociedade do interior do Espírito Santo nos anos 1900. Com grande influência da colonização europeia na região, Lentz aguarda o momento em que a Alemanha subjugará o povo brasileiro para estabelecer sua superioridade. Lá vem eles, né? Enquanto Milkau admira o novo mundo com olhos de quem enxerga ali a terra prometida. Também é uma péssima ideia. Apesar da injustiça, da corrupção e da maldade com que se depara em sua jornada. Essas diferentes perspectivas constroem uma narrativa repleta de dualidades e reflexões e são perpassadas ainda por por detalhadas descrições capazes de fazer o leitor enxergar Canaã no horizonte. Eu acho que eu vou gostar. Eu acho que eu vou ficar com um pouco de bode desse Lentz aqui também. Porque essa galera que gosta de superioridade, essa galera me irrita, entendeu? Essa galera me irrita. Depois, gente, tem esse livro aqui. Eu acabei de mudar ele de lugar. Depois, eu devia estar falando o nome os meses, né? Ai, meu Deus, vocês estão vendo como não presta? Ó, eu não falei os meses, mas eu vou deixar tudo escrito aí na caixa de baixo aí. Tá embaixo do vídeo? Eu vou deixar escrito os meses com seus respectivos livros. E talvez, se eu lembrar, eu volto pra escrever. Pra colocar o link de cada vídeo. Eu tô prometendo, mas não sei se eu vou fazer não, tá? Vocês sabem que minhas promessas, elas não são muito de levar em consideração, tá? Depois tem esse daqui, ó, que é o Tropical Sol da Liberdade, de Ana Maria Machado. Depois vai ter. Depois vocês olhem um box de informações. Ai.
Eu tô meio, sabe? Eu fiz uma prova hoje, então hoje eu tô meio assim, meio descompensada. Tropical Sol da Liberdade não é um romance apenas factual, é também um romance psicológico de impressões poéticas, de exercícios musicais em conjunto com a natureza, calcado todo ele nas forças e fagulhas da árvore da memória. Nossa, gostei. Um clássico que é poliédrico e polimorfo. Polimorfo eu sei o que é poliédrico. No avolumar-se do tempo das imagens que transborda, em sua disseminação de rumos cada vez mais inesperados, a cada leitor e a cada nova época que atravessa. Mas o que eu gostei mesmo foi da primeira frase, ó. Por isso que eu escolhi ele, porque eu tenho um monte de livro da Ana Maria Machado, que eu troquei um monte no sebo. Peguei vários livros dela, né? Daí eu gostei das primeiras frases, saca só. Ai, que lindo, gente, eu amei isso aqui. A casa era sólida e ensolarada, com suas janelas abertas ao vento e suas varandas cheias de redes. Acolhedora como uma galinha abrindo as asas para abrigar os pintinhos na hora da chuva. Isso a mulher sabia, desde sempre. Sério. Isso aqui me trouxe para este livro, tá? Eu ia preferir um livro mais curto dela. Mas daí eu vi esse começo, eu falei, casa, pronto, tem que ler, né? Daí depois, gente, eu descobri esse fulano aqui num canal de uma moça e eu fiquei muito interessada porque ele entra neste rolê que eu tô pretendendo, que é pessoas desconhecidas, ou quase, e que talvez não devessem ser desconhecidas, né? Que é o Josué Guimarães com este livro É Tarde para Saber, que é um minúsculo livrinho da LPM Pocket que vai contar a história desses jovens aqui. O amor de dois jovens durante os anos de chumbo da ditadura. Ai, que, né, anos de chumbo e ditadura não presta, mas vamos ver o amor dos jovens. No Rio de Janeiro da década de 1970, Mariana e Cássio vivem uma grande paixão, mas ela é filha de um rico empresário simpatizante da ditadura militar. E ele, um rapaz de origem humilde. Esse rapaz de origem humilde também é... Esse povo acha que pobre não gosta de ditadura, porque eu conheço vários, viu? Esse pobre gosta de ditadura ou ele tem consciência de classe? Não sabemos, vamos descobrir. Daí depois, vocês viram que eu tô aqui passando os livros na frente dos outros, né? Ai, ai. Depois a gente vai ler A Viúva Simões, da Júlia Lopes de Almeida. Eu acho que o livro da Júlia Lopes de Almeida, que é o mais famosinho, é A Intrusa, que eu achei bem chato. Eu achei um livro bem mais ou menos assim, bem assim, aquele romantismão brega, entendeu? E não é eu tô falando romantismão brega porque eu gosto do romantismo na literatura. Eu gosto daquela galera sofrendo. Eu gosto de José de Alencar, que às vezes ele flerta ali com o brega, né? Como Piegas. A Intrusa da Júlia Lopes eu achei meio ruinzinho assim. Não, ruinzinho, eu não vou falar essa palavra, ruinzinho não. Eu achei ele, sabe quando ele falta um tchan? Não sei se vocês entendem. Aqui no Paraná a gente fala que falta um tchan. Falta um tchan. A Viúva Simões, da Júlia Lopes de Almeida, fala sobre o casamento feito pelo pai. Mentira. O Simões fora aceito por despeito dela com o outro, o Luciano. Mais nada. O pai não interviera, ficou até surpreso quando o negociante lhe pediu a filha. Em verdade, ele, o bom Simões, fora requestado pela moça. O plano fora seu. Queria casar, ser rica, vingar-se de Luciano, que a perseguia sempre nos bailes, nos teatros, em toda parte, que afinal, sem uma explicação, deixava para ir à França. Eu gostei disso aqui. A moça casa com Simões para se vingar do fulano lá. Me lembra um pouco a Aurélia, do Senhora, do José de Alencar, mas a Aurélia, né, ela faz aquele papelão. Ai, gente, é tão legal, né? Senhora, eu gosto bastante daquele livro. Daí, gente, a gente vai para uma irmã Lispector. Cícera, não me mate, não me bata. Ninguém manda você gostar de Clarice, eu não. Entendeu? A culpa é sua. Você me doutrinou errado. Tô brincando. Gente, é o seguinte. Eu ainda não cheguei naquela fase de supremacia mental, de elegância intelectual em que eu gosto de Clarice Lispector. Aquela mulher ainda me dá
ela me irrita, entendeu? Quando ela começa a falar de mulher branca neurótica, eu fico perturbada, eu não gosto, entendeu? Eu não gosto. E daí, eu escolhi a Elisa, que é a irmã dela, com esse livro aqui no exílio, pra ver se eu gosto. Será que eu vou gostar mais da outra irmã Lispector? Será que eu vou gostar mais de uma narrativa assim mais seca, mais direta ao ponto do que aquela neurose de ai meu Deus, eu sou uma mulher que ai nossa, sabe? Eu não sei nem dar um exemplo pra vocês terem uma ideia. O negócio é tão complexo que eu nem exemplo sei dar. Ó, saca só. No Exílio de Elisa Lispector é um importante registro histórico sobre a resistência e a imigração judaica. Narra de forma ficcional a saga da família Lispector do leste europeu ao Brasil. A presente edição conta com a apresentação na apresentação inédita do Benjamin Moser, que é esse arroz de festa quando se trata de Clarice Lispector, o homem está em todo lugar. Escritor, historiador e biógrafo da irmã mais jovem da autora Clarice Lispector e prefácio de Márcia Algranti, escritor e sobrinha de Elisa e Clarice, ou seja, todos em família. Após receber alta de um sanatório, Lisa, uma mulher judia, começa a recordar o período de perseguição contra os judeus deflagrado após a Revolução Russa, que obrigou sua família a deixar a Ucrânia e a migrar de vilarejo em vilarejo pela Europa, ao lado de milhares de pessoas na mesma situação. Tá, daí é uma sinopse imensa aqui. Eu não gosto muito de ler sinopses porque eu gosto de ser enfiada dentro da história. Depois nós leremos Sozinho no Deserto Extremo, desse indivíduo aqui chamado Luiz Braz. Eu lembro que quando a minha irmã estava fazendo jornalismo, ela foi obrigada a ler esse livro aqui e ela gostou bastante. Daí ela me falou, eu fiquei com isso na cabeça. Anos depois eu fui encontrar o querido num sebo. E daí eu peguei, né? Então, isso aqui é tipo uma distopia bem interessante. Ou uma utopia, dependendo se você é pouco ou muito misantropo. Misantrope. Como seria viver distante de uma sociedade hipócrita em que todos apenas cumprem protocolos sociais? Como seria viver longe, muito longe, dos escândalos políticos, ai que delícia, dos conflitos conjugais, das picuinhas do escritório, nossa, que maravilha. Davi, um publicitário bem-sucedido, acorda certo domingo e percebe que está sozinho em casa. A mulher e os filhos pequenos não estão, a quietude é incomum. Até mesmo o costumeiro barulho abafado do trânsito desapareceu. Davi telefona para a mulher, mas a ligação cai na caixa postal. Preocupado, telefona para outros números e nada. Ninguém atende. Em poucos minutos, olhando pela janela e navegando na internet, ele percebe que está sozinho no mundo. E é isso. A sinopse também vai infinitamente e dá muitas informações que não queremos saber. Mas é basicamente isso, esse cara está sozinho. Daí tem esse livro aqui que é semi-autobiográfico também da senhora Lia Luft. Eu gosto de Lia Luft. Eu li um livro dela que é um quarto alguma coisa e eu gostei bastante. Então eu gostei do título, O Tempo é um Rio que Corre. Sendo autobiográfico, eu não vou ler a sinopse porque meio que não tem. Então vou ler um trecho aqui que tá na contracapa. O tempo faz florescer paixões que fenecem logo adiante. Ou transfigura um amor intenso na generosa árvore de uma longa boa relação. Mais uma vez, as contradições do tempo são as nossas. Ele mata ou eterniza, e para sempre estará conosco aquele cheiro, aquele toque, aquele vazio, aquela plenitude, aquele segredo. Tive que contar ali os livros porque eu não sabia se já tinha 12. Mas tem sim. Ok, chegamos no último livro. Eu coloquei por último porque eu acho que ele é um pouco mais longo, né? Mas assim, eu já tô me arrependendo porque talvez eu quisesse ler ele um pouco antes. Mas vamos nos ater ao cronograma, ok? Então, eu estou falando desse senhor aqui, Ignácio de Loyola Brandão, Não Verás País Nenhum, que também é uma espécie... Eu não sei se podemos chamar de distopia isso aqui não, viu? Infelizmente, eu acho que já não podemos mais chamar de distopia isso aqui. Porque parece que é um livro que em certa medida, acabou acertando bastante coisa do Brasil. Então, não sei. Talvez esse já não seja mais né? Ele não se encaixa mais em distopia. Olha aqui. Um dia teremos de comprar nos shoppings cheiros da natureza, das plantas e flores, da chuva e da terra molhada. Isso é distopia pra mim. Eu detesto as cidades. Eu detesto prédios e cidades e gente o tempo todo.
e loja e um monte de trem. Eu gosto do mato. Isso aqui é distopia pra mim. O que dizer de um romance que tem 40 anos e continua a ser vendido como se tivesse sido lançado agora, pela sua atualidade? Romance policial, de aventuras, de amor, ficção científica, documentos sobre o meio ambiente. Não verás país nenhum é daqueles raros livros que nos entretêm e fazem pensar. Tá, ele não fala, não tem sinopse aqui não. Não tem sinopse aqui não, tá? Mas é basicamente uma distopia sobre o Brasil, que talvez não seja uma tão distopia assim, e que vai deixar os meus cabelos em pé se ele começar a falar sobre o processo de finalização da belíssima natureza que eu amo. Então, prevejo lágrimas de sangue. Então é isso, gente. Olha, eu espero que vocês tenham gostado das minhas escolhas, tá? Se vocês não gostaram, é bom que vocês tenham gostado. Mas se vocês não gostaram, para o caso disso acontecer, deixem aí nos comentários o que vocês pretendem ler esse ano, se vocês pretendem ler livros brasileiros, quais, tá? Se vocês conhecem algum autor moderadamente desconhecido ou desconhecido que vocês queiram indicar. Tinha alguns outros autores desconhecidos que eu gostaria de colocar aqui, mas ou eu não tinha na estante e tava só no Kindle Unlimited, ou eles eram muito longos e daí isso meio que ia atrapalhar o processo, né? Então por isso que eu me ative a esses menorzinhos. Enfim, é isso, gente. Eu espero que vocês me sigam nesse projeto. Vão lá ler Os Ratos, do Dionélio Machado, que vale muito a pena. É um baita livro interessante. E é isso aí. E final de cada domingo eu apareço aqui pra fazer um vídeo. Se tudo der certo, né? Vamos ter um pensamento positivo. É por isso que eu não tô chamando de projeto. Porque talvez, pode ser que, quem sabe, né? Não sabemos. Mas vou fazer o possível, tá? É isso aí, gente. Muito obrigada. Se você não está inscrito nesse canal por algum motivo, se inscreva aí. Eu não sei nem pedir essas coisas também. Curta, compartilhe, mostre para os seus amigos essas belíssimas escolhas feitas por Moá. E é isso, vamos ler, gente. Tchau pra vocês e até o próximo vídeo.